YouTube, meu nome é Newton e esse é o vídeo de número 44 sobre programação para iOS, diretamente para o canal Mr. Apple BR. Bom, nesse vídeo nós vamos implementar aqui agora, certo? Deixa eu vir no back video para mostrar para vocês a implementação desse botão daqui. Quando você clica nele, uma nova tela aparece com um efeito legal, um texto aqui que você pode colocar o que você quiser e um botão de fechar que volta, tá, para a tela anterior. O nosso aplicativo até então só implementa esse botão, mas ele não indica, não faz nada quando você aperta o info. Ele nem indica, na verdade, que você apertou. E a gente vai mudar isso. Tá? Então, primeiro, a gente vai vir aqui no Storyboard, tá? Que é o arquivo que a gente vai editar aqui agora. Puxar essa aba da direita. Vou adicionar uma nova View Controller, tá bom? E até então, vocês estavam acostumados a utilizar os nib files, que é os arquivos do Interface Builder, os .x e b. Mas agora a gente vai sempre utilizar a partir de então, a partir do iOS 5, o Storyboard. Ou você pode continuar utilizando, na verdade, o snib, mas para esse aplicativo eu prefiro usar o Storyboard, que fica mais simples. Então eu vou, como o nosso aplicativo está na horizontal, eu vou colocar a orientação dessa tela, Landscape, tá? Ficar mais fácil. Vou jogar ela aqui e vou começar a colocar na tela os elementos que a gente vai utilizar. Por exemplo, a gente vai colocar um campo com texto em latim, tá? Um texto que a gente vai colocar, um texto que você pode preencher com o que você quiser. E deixa eu colocar ele aqui no canto, arrumadinho. Vou utilizar essas linhas para me guiar, ficar mais fácil. Pronto. E aqui embaixo agora eu vou colocar, tá, um botão que vai fazer com que a gente volte, que a gente volte para a tela anterior, tá? Uma coisa importante é que eu preciso, deixa eu ver se é isso mesmo exatamente. A gente está utilizando o iOS 6, tá? Então o Auto Layout foi implementado, beleza, mas a gente não vai utilizando ele, então não tem o que se preocupar. Pronto, coloquei aqui agora um texto, coloquei um botão, e como que eu vou fazer agora para que o clique desse botão, tá, abra puxe essa tela de cá? Bom, deixa eu primeiro ver uma coisa aqui. Quando você clica no botão, deixa eu ver onde essa é simples aqui, se eu me lembro. Selected, Highlighted. Bom, aqui você pode configurar, por exemplo, a cor do texto, no caso aqui não tem texto, mas você pode configurar a cor da sombra, se o botão for highlighted ou se o botão for selecionado, se ele estiver desabilitado, tá? Eu não vou mexer nisso agora porque isso é configuração de design e não vou fazer essa parte agora, que não precisa. Isso aí vai ao gosto de vocês. O que eu vou fazer mesmo é puxar um novo elemento que foi acrescentado no storyboard, um elemento que se chama segue, tá? Então, deixa eu fazer aqui que fica melhor do que explicar. Segurando o Ctrl, certo, do teclado, eu vou clicar nesse botão daqui e vou arrastar esse botão para essa tela de cá, tá? Ou então, aqui, se aparecesse aqui o View Controller, no caso, o íconezinho amarelo que aparece aqui do lado que não dá para ver, eu arrastava para ele. Mas aqui, como está aparecendo, eu vou arrastar para essa tela e vou soltar. E aqui ele vai criar uma Action Segue, foi aquela coisa que eu falei, o Segue. Esse Segue é uma ligação entre views diferentes e que determina a transição entre uma view e a outra. Então essa transição pode ser push, modal ou customizada. Push, para ela ser push, essas duas telas daqui, ó, elas precisavam estar dentro de uma Navigation View Controller. Porque aí dá aquele efeito de que uma tela está sendo colocada no topo da outra e quando você aperta voltar, as telas vão voltando para onde estavam. Modal é simplesmente uma tela, é uma transição que você acrescenta para qualquer tela, você não precisa ter Navigation Controller, que é o nosso caso. E customizado é se você quiser colocar uma transição que não tem padrão no iOS, se você quiser criar a sua transição. A gente vai utilizar a modal, tá? Porque as nossas telas, elas não estão no Navigation View Controller, que é essa de cá, tá vendo? Elas não estão no Navigation. Se eu puxasse o Navigation aqui, elas teriam Navigation, mas elas não estão. Então a gente só pode utilizar a transição modal. Caso você clique aqui no Segue, você vai poder dar um identificador para esse Segue, um estilo, no caso se ele é modal, push ou custom, se ele vai animar ou não, e a transição que a gente vai utilizar. Tá? Existem 4 transições diferentes, padrões. Se ela vai virar na vertical, no eixo da vertical, ou na horizontal, ou se ela vai dissolver, ou se ela vai fazer um partial curl,
que é quando você usa o Maps, no canto inferior direito do Maps, que deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se tem na verdade. No canto inferior direito do Maps, ele tem sempre essa borda aqui dobrada. Então essa transição, deixa ele carregar, essa transição daqui é um efeito também, tá? Mas esse efeito não para ele ser aplicado, eu simplesmente não tenho que colocar aqui partial curl, eu tenho que fazer mais do que isso. Então a gente vai utilizar o flip, eu acho que é horizontal, se não for a gente muda para o vertical, sempre confundo. Mas eu acho que a gente vai utilizar o flip vertical. E como na hora que a gente for fazer a transição dessa tela para essa, a gente não vai precisar passar informação nenhuma. Então eu não vou precisar identificar o meu segue, tá? Se a gente fosse passar alguma informação dessa tela para essa tela, aí eu precisaria colocar uma identificação para o segue e no código dessa tela, na hora que eu fosse fazer a transição, eu utilizaria o identificador desse segue para transmitir a informação através do segue. Mas a gente não vai fazer isso. Isso é um assunto para um vídeo futuro. Bom, agora que eu fiz essa transição, eu preciso implementar agora o botão de voltar. Como o botão de voltar está nessa tela, eu vou precisar criar uma classe, um arquivo .h e um arquivo .m para essa tela, para que eu possa implementar o botão voltar. Então, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, dá tempo ainda. Vamos lá e vamos criar agora uma nova classe, tá, para o nosso arquivo. Eu vou apertar aqui comando N para criar uma nova classe, tá? Eu vou vir aqui em Cocoa Touch, iOS, Objective-C Class, vou botar Next, e vou chamar essa classe de sobre View Controller, que é o About, é o sobre o aplicativo, tá? Ela vai ser uma subclasse de UI View Controller, que foi o que a gente criou lá na interface, não é para iPad, e eu não vou usar arquivos X e B, eu vou usar o storyboard. Então, apenas dessa forma, eu vou clicar Next. Eu vou dizer aqui agora onde que eu vou salvar no aplicativo, tá? Na classe, na pasta do aplicativo. Aqui mesmo, vou botar criar, e ele automaticamente vai criar para a gente uma classe, tá? Com alguns métodos padrões. Init with nib name não vai ser utilizado, porque a gente não vai utilizar nib. A gente vai utilizar storyboard. Então eu posso deletar isso, tá? E did receive memory warning eu também não vou. Na verdade eu podia deletar esses dois aqui, mas eu vou deixar o view did load para ficar mais... que esse sempre é utilizado, mas como a gente não vai utilizar, eu vou deletar ele. E aqui agora, eu vou ter que voltar na storyboard. E como a gente criou uma classe que vai ser a classe que vai gerenciar essa view, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dizer que quem vai gerenciar essa view é essa classe. Bom, no momento, eu vou vir aqui agora na tab da direita e vou vir aqui nessa terceira tabzinha daqui, tá? No momento, a classe que gerencia essa tela é uma classe padrão, UI View Controller. Então, eu vou substituir isso daqui por uma classe, certo? Que eu criei e que necessariamente precisa herdar de UI View Controller também, tá? Então, se eu conferir aqui no ponto H, eu sei que ela herda de UI View Controller. Então, tá tudo ok. Eu simplesmente seleciono ela e digo que quem vai gerenciar ela é sobre View Controller, tá? Dessa forma, eu posso linkar, por exemplo, esse botão na classe sobre View Controller e quando eu clicar no botão, eu vou voltar para a tela de cá, tá? A tela do jogo. Então, agora eu vou fazer a linkagem desse botão para o sobre View Controller. Para fazer isso, eu vou utilizar uma forma que facilita muito, que é, eu vou simplesmente sumir a tab da direita, sumir a tab da esquerda. Na verdade, que a gente já fez isso, mas tudo bem. Clicar nesse assistente aqui do meio, tá? E aí, na hora que eu selecionar esse arquivo daqui, essa tela daqui, ele já automaticamente muda para View Controller, que é referente a esse arquivo daqui, porque eu coloquei em automático, tá? Se eu colocasse em manual, não. Se eu voltar e selecionar esse, ele seleciona o de cá. O de cá, ele seleciona esse. E a gente não vai utilizar o ponto H, a gente vai utilizar o ponto M. E dentro da interface, aqui, que eu já expliquei para vocês, eu vou arrastar Ctrl do teclado e vou arrastar uma ação desse botão para essa classe. Em vez de ser um outlet, vai ser uma connection. E eu vou colocar voltar action. O tipo é botão, tá? E touch up inside e vou conectar. Pronto, feito isso, eu vou voltar para o meu assistente, para o meu normal, modo normal. Vou voltar aqui agora para essa classe e vou implementar o método que vai fazer com que eu volte para a tela original. Então,
é um método muito simples. Então o método é self, dismiss, view controller, animated yes, e na hora que completar, eu não vou fazer nada. Simplesmente. Simples assim, mais nada. Simplesmente, ó, vou recapitular. Eu seguro o Ctrl do teclado e arrasto desse botão para essa tela. Vou criar o segue. Ao criar o segue, eu vou dizer a transição que eu quero, tá? Depois, eu criei essa interface, na verdade eu já tinha criado essa tela. Criei a classe dessa tela que se chama sobre. Disse que essa view herda de sobre view controller, tá? Opa, voltar aqui. Agora, no meu botão voltar, eu linkei esse meu botão voltar a um evento que vai estar na sobre view controller. E na sobre view controller, eu implementei o método voltar e disse que quando ele for clicado, ele vai dismiss a própria view controller. Ele vai dismiss ela, ele vai desaparecer ela com o mesmo efeito de animação que ela apareceu. E ao completar, eu não vou fazer nada. Então, vamos testar aqui agora. Vou compilar o aplicativo para ver se está funcionando certinho. Vamos ver se vai. Compilando, acho que está demorando mais um pouquinho porque a gente acrescentou uma nova tela, tá? Acrescentou um novo código. Essa parte é bem simples, tá? Adicionar esse efeito foi bem simples. Não tem nenhum segredo, não. Pronto. Quando eu clicar aqui no i, ele vai dar aquele efeito de virar. E quando eu apertar voltar, ele simplesmente volta para a tela anterior, tá? Então, pessoal, por esse vídeo é só. Nos próximos vídeos, eu acho que esse aplicativo aqui acabou. No próximo vídeo eu vou verificar se tem mais alguma coisa. No próximo vídeo eu digo pra vocês. Mas obrigado por assistirem. Se você gostou da nova série de vídeos, por favor, dê um like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Siga a gente no Twitter.